Olá, meus queridos alunos, professor Sérgio Carim, para fazer aqui mais uma videoaula de revisão com conteúdo de História do Brasil, referente à série do nono ano, Ensino Fundamental 2, mas que serve, logicamente, como revisão para o conteúdo de várias disciplinas, de várias séries. Né? Haja vista que o governo, né, e o corte, o corte histórico desse período que nós vamos fazer a revisão que agora é demasiadamente importante para a compreensão da história do Brasil, já que se trata de um período pós-ditadura varguista e que vai de 1946 até 1964 com um golpe militar. Vale ressaltar que no livro de vocês, o capítulo 10, e trata-se de 5 presidentes que foram atuantes, né, e que marcaram a história do Brasil nesse período, que caracteristicamente, dentro da história, é conhecido como período populista, né, que vai de 1946 a 64, tendo como presidentes o governo de Eurico Gaspar Dutra, a segunda fase da era Vargas, né, com o governo que vai de 51 a 54, o governo de Dutra de 46 a 50, o governo de Vargas de 51 a 54 foi interrompido por conta do suicídio, depois o governo de JK, depois o governo de Jânio Quadros, que foi também interrompido pela sua renúncia, e finalizando esse período o governo de João Goulart, conhecido como Jango, que vai até 64, interrompido também por um golpe. Então ele torna-se complexo porque há dois contextos a se analisar. O primeiro contexto interno, onde o Brasil ele inicia com Dutra um período de abertura política, redemocratização, e que foi, naquele momento, uma retomada das iniciativas e prerrogativas democráticas do Brasil. O período anterior, que foi o período do Estado Novo, com Vargas, foi um período extremamente marcado por tendências ambíguas, né, distintas, porque Vargas pregava o fascismo, Vargas era antidemocrático, e no contexto mundial, né, que aí entra a segunda questão, o contexto mundial a que o Brasil tinha que estar integrado, Vargas não se encaixava, porque Vargas era antiliberal, né, nacionalista e antidemocrático. E o mundo, pós Segunda Guerra Mundial, ele caminhava exatamente com as tendências daquele bloco que disputava no mundo a sua hegemonia com o comunismo, que era o liberalismo. Portanto, quando o Gaspar Dutra ele entra no poder, eleito democraticamente, diga-se de passagem, foi exatamente a contramão do que Vargas pregava. Então, Dutra adotou o liberalismo econômico, a proximidade com os Estados Unidos, a presença do capital estrangeiro no Brasil, a presença de multinacionais no Brasil. Então, houve uma troca ideológica no governo de Dutra para seu antecessor, que foi Vargas, e o período do Estado Novo. O período de Eurico Gaspar Dutra foi marcado por uma gastação de dinheiro. Na verdade, essa abertura econômica prejudicou muito a abertura econômica brasileira, né, da economia do Brasil com o liberalismo, prejudicou muito o desenvolvimento interno brasileiro, e que as medidas que foram tomadas por Dutra, como por exemplo o plano SALT, né, eu costumo dizer que foi SALT para o abismo, porque de nada adiantou, que era a saúde, a alimentação, transporte e energia. Isso não funcionou, muito embora houvesse uma proximidade ideológica, econômica entre Brasil e Estados Unidos, mas que não beneficiou o Brasil, muito pelo contrário. Os empréstimos suntuosos que o Brasil fez junto aos Estados Unidos aumentou muito a inflação. Portanto, o governo de Dutra foi um desastre, e a característica marcada foi a presença do liberalismo. Já na retomada do segundo período da presença de Vargas no poder político brasileiro, foi democrática. Vargas foi eleito pela primeira vez democraticamente na história do Brasil, e Vargas retomou a sua política nacionalista, porém não mais antidemocrática, mas também fez questão de demonstrar o seu desapego aos interesses americanos no Brasil. Vargas criou, de fato, um processo de política populista, né, através de suas ações,
tanto na área trabalhista, como foi o caso do salário mínimo e aumentos de 100%, muitas vezes no 1º de maio, a criação de estatais, como foi a Petrobras e a Vale do Rio Doce. Então Vargas ele desenvolveu uma política, muito embora uma política democrática, porém uma política que não se alinhava, né, ideologicamente com o liberalismo que estava presente nas Américas, com exceção de Cuba. O governo de Vargas ele promoveu, de fato, uma integração com os sindicatos, né, trabalhistas. Ele promoveu ações, né, que visavam a geração de empregos através das estatais que ele criava e passou a valorizar muito a economia nacional, né? Atraía a economia brasileira para o seu desenvolvimento interno, em detrimento às suas parcerias internacionais. E isso chamou a atenção, principalmente dos Estados Unidos, que não viam com bons olhos o governo de Vargas, justamente pelo seu nacionalismo, e na visão dos americanos e do liberalismo, nacionalismo é sinônimo de comunismo. Mas já vista que Vargas não era comunista, muito pelo contrário, ele era anticomunista. Mas ele também não perseguiu os partidos políticos brasileiros. Houve um pluripartidarismo no Brasil, com o PTB, com o Partido Comunista, o PMDB, entre outros partidos que atuavam no Brasil naquele momento. Bom, o governo de Vargas, ele, como eu falei, atraiu grandes opositores, principalmente o Carlos Lacerda e aquele incidente na Rua Toneleiros, onde o seu segurança particular atirou contra o seu principal opositor, que foi o Carlos Lacerda, e isso gerou uma grande polêmica em 1954. Por conta disso, Vargas enfrentou uma oposição ferrenha e acabou misteriosamente suicidando-se. Fato histórico esse que ainda suscita muitos questionamentos entre alguns historiadores. O terceiro governo populista foi o governo de JK, marcado pelo desenvolvimentismo, cujo slogan da campanha era 50 anos em 5. De fato, JK promoveu grandes desenvolvimentos na economia e na sociedade brasileira, com geração de empregos, mas principalmente por conta do seu alinhamento com o liberalismo. Empréstimos junto a instituições financeiras internacionais, abertura do capital estrangeiro também para multinacionais, a construção, por exemplo, de rodovias que ligavam o centro do Brasil ao resto do país, a construção de Brasília, a construção das usinas de Furnas e Três Marias, né, e o plano de metas que ele traçou para o Brasil, que era exatamente desenvolver rodovias, desenvolver energia e a geração de empregos. O seu governo foi marcado principalmente pelas grandes construções de hidrelétricas, rodovias e a construção de Brasília. Enfrentou, em detrimento ao desenvolvimento do Centro-Sul, o desenvolvimento de grandes conflitos rurais, entre eles as ligas camponesas, que protestaram, e foi um movimento que surgiu na década de 50 para 60 como protesto ao abandono do Nordeste, a falta de políticas agrícolas para os pequenos agricultores e também a reforma agrária que nunca saiu do papel. E o desenvolvimento das indústrias automobilísticas foi um ponto também importante do governo de JK, com a criação do ABC Paulista, né, e onde várias indústrias, inclusive automobilísticas, se instalaram ali no Triângulo Paulista, que é o ABC Paulista, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Essas três cidades compõem o ABC Paulista, que é um polo industrial, que foi uma das metas do plano de metas de Juscelino Kubitschek. O final do seu governo foi uma transição democrática na qual Jânio Quadros assumiu o poder, sendo, portanto, o quarto governador, o quarto presidente do Brasil, fazendo também uma campanha política alinhada com o liberalismo, alinhada com os valores éticos e morais, mas que o governo dele, na prática, não funcionou. Aliás, não houve nem tempo, porque houve a sua renúncia, com estratégias mirabolantes, até hoje não muito bem esclarecidas pela historiografia, meras especulações sobre a sua renúncia, mas que, segundo ele, forças ocultas o aconselharam a essa renúncia. O governo de Jânio Quadros foi marcado também por grandes controvérsias, porque ele, uma vez iniciando o seu projeto político alinhado com o liberalismo,
tendo como vice-presidente João Goulart, que era alinhado com ideias socialistas. Então, só nisso aí já há uma contradição. A sua renúncia provocou a elevação ao poder no Brasil de João Goulart, não é? E João Goulart, de cara, não foi bem visto nem quisto pelo Congresso Nacional, que de cara traçou um projeto de presidencialismo, mas que foi impedido de assumir ou com dificuldade de assumir para então modificar um projeto do parlamentarismo no Brasil. João Goulart ficava como presidente e Tancredo Neves como primeiro-ministro. Isso não funcionou. João Goulart retomou o poder com o presidencialismo, tendo o poder executivo em suas mãos como o único representante. O governo de João Goulart ele tem como característica as reformas de base, a proposta de reformas de base, que era exatamente fortalecer o ensino público e gratuito, combater o analfabetismo, o voto amplo para todos, inclusive para os analfabetos, desenvolveu uma política nacionalista, se aproximou de países do bloco comunista, como China e como Cuba, e também a União Soviética. Isso chamou a atenção não só dos militares no Brasil, como também dos Estados Unidos. E a reforma de base tinha como principal gancho, principal nicho, foi exatamente a reforma agrária, que isso foi que mais assustou, né, de tudo o projeto dos liberais no Brasil, principalmente os interesses das multinacionais. Aí, por falar em multinacionais, a retenção do envio de lucros dessas multinacionais para o exterior também foi um ponto importante no governo de João Goulart, e isso culminou no golpe militar de 64. Né? Portanto, esses 5 governos são os chamados governos populistas, porque visavam, acima de tudo, projetos e propagandas voltadas para agradar ou para beneficiar as camadas populares do Brasil. Claro que isso era uma estratégia política, é um fenômeno político da América Latina. Outra coisa que é importante ressaltar nesse período do governo populista, principalmente no governo de Juscelino Kubitschek, foi foi o grande momento cultural que o Brasil viveu. E destaque aí para o Cinema Novo com Glauber Rocha e a Bossa Nova de João Gilberto e Tom Jobim. Além, é claro, do teatro de arena, entre outras características que fizeram promover o surgimento, né, de tendências culturais, como o Oscarito, né, o Grande Otelo, que desenvolviam a televisão e também o teatro. Isso foi importante, um momento muito importante cultural do Brasil. Ok? Na próxima videoaula vamos falar sobre militarismo, com uma revisão também para vocês que vão fazer qualquer tipo de avaliação para as próximas provas que vêm por aí. Ok? Um abraço a todos.